E assim a criança, o segundo filho, eu digo que o primeiro filho é o cobaia, né? É o cobaia, você testa todas as teorias, e o segundo você é mais leve, você já sabe, não precisa ser tanto assim, né? E geralmente o primeiro filho é mais responsável, ele cresce tendo que cuidar do irmão. A Luana tá falando que não, na casa dela é uma exceção, então. Mas o primeiro filho tem que cuidar do irmão. Cuida do teu irmão lá que eu vou tomar banho. Cuida do teu irmão, é sempre mais assim, né? E o filho mais novo não, né? O filho mais novo pode brincar, né? Lógico que eu estou dizendo isso porque é a minha perspectiva do irmão mais velho, né? Depois alguém que é mais novo pode corrigir isso pra mim. Eu só estou brincando, né? Marta e Maria eram pessoas diferentes. Marta era alguém extremamente preocupada com a casa, com as responsabilidades, com aquilo que ela tinha que fazer. E Maria era alguém que falava, eu quero ficar com Jesus, eu quero estar com Jesus. Por muito tempo, quando eu ouvi alguém começar a pregar sobre esse texto, eu cresci na igreja. Eu tive o privilégio da minha mãe ser uma mulher cristã e de me ensinar o caminho desde muito pequena. Então eu lembro de ouvir o Espírito Santo bem criança, e com 11 anos eu fui marcada com o batismo no Espírito, e eu era muito profunda com o Senhor desde sempre. E quando eu ouvia alguém pregando sobre Maria e Marta, eu já pensava assim, eu sou Marta. Já vai começar. Eu já sentia uma condenação, como se assim, não adiantasse o que eu fizesse, eu sempre ia ser a Marta. Eu sempre ia ser aquela que ia estar preocupada com 500 coisas, né? Então, com 11 anos, eu comecei um grupo de dança na minha casa. O Ministério de Dança começou na minha casa. Com 13 anos, eu era líder do Ministério de Dança. 13 anos, gente. Eu fazia parte da liderança da igreja com 13 anos. Olha a Marta se formando em mim, entendeu? 13 anos, o que você tem com 13 anos? Hoje eu digo com 13 anos, criança, eles querem me matar, né? Mas hoje um adolescente com 13 anos só está se importando com Taylor Swift e o ingresso de Taylor Swift que não tem para vender. É isso que eles se importam. Mas eu com 13 anos liderava o Ministério de Dança com mulheres mais velhas que eu, participava da clã na época da igreja que eu ia, participava da liderança da igreja, e eu participava do Ministério Kids, eu dava aula no Ministério Kids. O que mais que eu fazia? Tentei o louvor, né? Era meu sonho, gente, cantar bem. Mas infelizmente eu tinha 2 sonhos quando eu era adolescente. Um era cantar bem e o outro era chegar a 1,60 m. Não consegui nenhum dos dois. Parei no 1,51 m, né? E cantar, eu canto misericórdia. Você fecha teu ouvido que eu canto para Jesus mesmo. E tentei fazer de tudo. E eu fazia de tudo. Precisava de alguma coisa na igreja, era eu lá. Eu passava as minhas tardes lá com a tia Tere, que era a secretária da igreja. Passava lá fazendo o que precisasse para a igreja, porque eu amava servir. Mas eu amava servir porque eu cresci numa igreja que infelizmente não tinha um relacionamento muito profundo com o Espírito Santo. Apesar de eu ser batizada pelo Espírito com 11 anos e conhecer, a gente estava aprendendo a se mover no sobrenatural. Então, se eu não me movo no sobrenatural, eu me movo no quê? No espírito religioso. E o espírito religioso diz para você que para você amar, você precisa fazer. Não é assim? Quando você ama alguém, você não quer que ver essa pessoa feliz? Você quer ver essa pessoa bem? Você quer ver essa pessoa realizada? Não é? Então, por exemplo, a Carol e o Felipe me amam. Ontem, o Benjamin me ama, vou falar do Benjamin. O Benjamin não conseguia nem dormir, porque queria chegar, ele queria que eu chegasse. Ontem cheguei e tinha uma faixa na porta. Esse é seu quarto, bem-vinda, Tia Ná. Vamos jogar agora, senta aqui, Tia Ná, vamos jogar. Eu quero jogar esse outro. E assim, ele me ama, ele quer me ver feliz, e ele quer fazer coisas para me ver feliz. E ele fez coisas para me ver feliz. Mas se você ficar só nas coisas do fazer, isso não significa que você vai receber o amor. Você pode fazer, mas nunca ter um relacionamento com a pessoa. Nunca poder sentar e conversar com a pessoa. Nunca saber o que ela está pensando ou não. Você só está fazendo, você só está demonstrando. Um relacionamento não é feito só por fazer, certo? E eu na igreja que eu cresci, eu não fui ensinada a amar o Senhor passando tempo com Ele. Eu fui ensinada a amar o Senhor fazendo coisas para Ele. Então eu fazia todas essas coisas aradas aí. E toda vez que alguém pegava o microfone para pegar sobre Marta, eu odiava. Porque eu pensava, eu sou Marta, não sei Marta. Você vai orar por mim para eu não ser Marta, mas eu não sei, eu só sei ser Marta. É assim que eu sou e eu só sei sobre fazer isso. Né? Eu
acreditava nisso, porque Marta era assim, ela era a irmã mais velha, como eu já falei, ela foi colocada como Lucas, como dona de casa, ela cresceu num lar religioso. O que era esperado dela era a organização e o serviço. Na cultura judaica, eles esperavam que a mulher fizesse o quê? Fizesse comida, cuidasse dos filhos, trabalhasse assim nas coisas dentro de casa. Os judeus, eles não permitiam que as mulheres aprendessem, eu não sei se você sabe disso, mas era proibido que mestres ensinassem mulheres. Então Jesus, ele quebrou padrões ali. Então os judeus não permitiam que as mulheres aprendessem, elas não podiam estar na sala, elas não podiam estar, enquanto elas entravam para servir algo, servir água, servir comida, sei lá, elas não podiam estar na sala para receber o ensino, mulheres não podiam ser ensinadas. A Marta era assim como eu, ela não sabia fazer outra coisa, ela sabia servir, ela cresceu debaixo de regras que não poderiam ser quebradas. Pensa, gente, se hoje é difícil a gente quebrar algumas regras, quebrar algumas coisas, imagina naquela época. Ela não podia aprender com Jesus, porque ela era uma mulher, ela não podia simplesmente aprender. Ela não podia quebrar esses ensinamentos que aprisionavam ela, que ela nem sabia que aprisionava ela. Talvez ela nunca refletiu o porquê que ela fazia o que ela fazia. Ela só fazia, ela só repetia, ela só entrou naquilo que eles esperavam que ela fizesse. E foi isso que ela fez. Quando ela viu Maria sentada lá aprendendo, sendo ensinada por Jesus, o que ela fez? Ela entrou naquilo que as pessoas esperavam que elas fizessem. Jesus, você não está vendo ali? Você não está vendo que ela está sentada com você e eu tenho coisa para fazer? Manda ela vir me ajudar. Não é o lugar dela ali. O lugar dela é fazendo aquilo que ela sempre foi ensinada a fazer. E quando a gente está debaixo desse espírito religioso de fazer, é muito fácil a gente fazer parceria com uma performance. Não sei se você já ouviu falar sobre performance. Essa performance, ela vem do verbo em inglês, to perform. Chique, né? Tem que falar um pouquinho, né? Só para assim parecer que eu morei lá. Tô brincando. Então, essa palavra vem desse verbo em inglês e ele significa realizar, completar, executar ou efetivar. E ela é muito utilizada quando eles fazem uma apresentação de teatro ou um show. Então, uma performance é uma apresentação, é um papel que está sendo atuado. Ok? Então, se eu entro nessa questão da performance, eu começo a fazer um papel que me ensinaram a fazer. E aí, eu começo a viver algo que não sou eu. Eu começo a fazer porque as pessoas falam que eu preciso fazer. Falam que é isso que eles esperam de você. E aí a gente acaba acreditando nisso, acreditando que eu sou importante por aquilo que eu faço. Se eu faço bem, se eu sou a melhor, e aí a gente vai escalonando, vai entrando numa competição. E mesmo que às vezes não faça sentido para nós, eu simplesmente começo a reproduzir, eu simplesmente começo a fazer porque todo mundo está fazendo, porque as pessoas acham que é assim, porque é preciso ser desse jeito, para que eu seja bem vista, para que eu possa ser aceita pelos outros. Então a gente aceita um papel de que o melhor marido é desse jeito, eu aceito um papel que a melhor esposa é desse jeito, que os melhores pais são assim, que o melhor líder é desse jeito, é isso que faz, a pessoa mais espiritual é aquela que sapateia, que rodopia, que se chacoalha. Eu digo que a pessoa mais profética é aquela que sempre tem uma palavra certeira e que sempre vai falar algo que é importante. E eu muitas vezes acabo tentando fazer aquilo para agradar as pessoas, e não porque isso existe dentro de mim. Ontem eu tive com os jovens aqui e a gente falou sobre cura física. A gente teve, se eu não me engano, 10 curas físicas. Foi muito legal, Deus moveu. Mas é muito fácil, depois que vocês saírem da ministração, falar assim: a Natasha fazia desse jeito, ela orava desse jeito, com essas palavras, então eu vou fazer exatamente isso porque eu quero que a cura se manifeste, e eu esqueço que tudo depende do meu relacionamento com Jesus e não só daquilo que eu faço por Jesus.
daquilo que eu faço por Jesus. A gente tem falado do profético, e eu amo, profético não, pessoal, o sobrenatural, e o profético envolve o sobrenatural, mas o sobrenatural, existe uma tentação nossa de fazer uma parceria com a performance, e de achar que o sobrenatural de Deus é de um jeito específico, e aí eu começo a fazer, mas sem a parceria com o sobrenatural, sem a parceria com o Espírito Santo. Então nós precisamos aprender isso. O problema então é que, se a gente faz uma parceria com a performance, a gente acaba sendo aprisionado num papel, aprisionado num jeito de ser, sabe? Eu durante muito tempo fui aprisionada na performance da melhor líder. A gente tinha uma cultura na igreja que eu ia, não é em Laranjeiras, é onde eu me formei, de que a gente precisava ter a nossa célula, né? Precisava ter o nosso grupo. E aí eu fui aprendendo na cultura das cidades que eu fui morando que era muito legal ser um líder de célula, ter um grupo na sua casa. Era maravilhoso, as pessoas olhavam e falavam assim: uau, ela é líder de célula, uau, ela levou não sei quantas pessoas no encontro com Deus, uau, olha quantas pessoas ela batizou. E o que a Natasha fez? Vamos lá, performance! Vamos aqui falar, nossa, olha, eu tenho tantos discípulos, eu tenho tantas pessoas que vão na minha célula, eu tenho tantas pessoas, porque Deus é tão bom, é tão maravilhoso. Aí você começa a imitar as pessoas, e aí você vira uma caricatura, não vira você. Você imita o jeito de falar das pessoas, você imita, às vezes, até o jeito de vestir. Eu lembro que quando eu vim para Laranjeiras, eu fui na minha célula, e eu tenho uma irmã de célula que é maravilhosa, vocês conhecem ela? E na primeira célula de liderança que eu fui, ela já falou todos os podres dela, assim, na primeira célula, falou todas as coisas assim, ela foi muito vulnerável. E aquilo me quebrou, porque a vulnerabilidade quebra a performance. Porque eu tinha sido ensinada que eu não podia ser eu mesma, que eu não podia falar que era difícil, eu não podia falar que eu não queria, que eu não podia falar que não era desse jeito. E Deus foi, a partir dali, mudando meu coração. A minha irmã é uma das pessoas mais vulneráveis que eu conheço, e ela não tá nem aí para as pessoas, ela não tem... tanto é que ela usa um brinco de patinho, que eu acho demais hoje. Mano, se você estiver ouvindo, eu amo seu brinco de patinho, né? E ela não tá nem aí para que as pessoas falam. E a gente precisa aprender a quebrar esse espírito de performance. O problema do espírito de performance é que você não aprisiona só você. Você começa a querer influenciar as pessoas e aprisionar as pessoas. Então, se a pessoa não fala uma palavra profética do jeito que você acha que tem que ser, você vai lá e fala: não, isso aí não tá certo, você tem que vir aqui e entrar nessa caixa. A gente faz as coisas desse jeito. Não estou dizendo que não tem espaço para correção. Eu estou dizendo que muitas vezes a gente quer moldar as pessoas do jeito que é para nós. Algo que Deus falou com a gente. Nossa, eu vou falar uma coisa que você é vulnerável. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha o Orkut. Quem que é da época do Orkut? Tudo nós, né? Que nós somos velhos. Então, eu tinha 14 anos, tinha a época do Orkut. E Deus falou comigo, Natasha, não é para você estar no Orkut. O Orkut é para maior de 18 anos. Não está fazendo bem para você, quero que você delete do Orkut. Beleza, deletei meu Orkut e falei para meus líderes na época. Mas falei numa boa, entendeu? Os meus líderes fizeram o quê? Ninguém com menor de 18 anos vai ter Orkut. Foi a revolta da igreja. Fizeram todos os adolescentes deletar o Orkut, né? Porque a performance faz isso, ela nivela todo mundo igual, né? E a gente precisa aprender que Deus, ele tem algo especial para mim, diferente do que é para você. Marta queria nivelar Maria, ela queria falar: vem Maria, nosso lugar não é aí. Mas Jesus tinha chamado Maria para aquele lugar, né? Provavelmente a gente está debaixo desse espírito religioso se a gente começa a julgar as pessoas. Se a gente começa a olhar para as pessoas e falar assim: não é teu lugar aí, sai daí, né? Se a gente começa a olhar para as pessoas e falar: não, você está certa ou você está errada, quem tem que julgar é o Senhor, amém? Mateus 7, Jesus está falando: não julgueis para não ser julgados, porque na medida que você julgar, você vai ser julgado. Então, nós precisamos cuidar com isso, cuidar com essa performance, com esse julgamento.
É muito fácil a gente achar que a gente está certo e colocar esse peso sobre as pessoas. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus faz assim: você está ocupada com muitas coisas. Ok, você está ocupada com as outras coisas, mas só uma é necessária. Você não precisava se preocupar com muitas coisas. Você pode deixar toda essa religiosidade de lado e vir como Maria fez. Quantas vezes você e eu estamos se ocupados com tantas coisas? A gente se ocupa com o nosso servir, com as nossas obrigações, com as nossas necessidades, mas a gente esquece de uma coisa. Eu não acredito que Jesus estava condenando Maria por fazer as coisas, por ser anfitriã. Jesus não estava. O problema não era fazer as coisas. O problema era perceber o convite de Jesus. Jesus estava convidando ela para quebrar padrão, para aliviar o fardo, né? Eu queria dizer que a Jéssica foi muito profética hoje. Mateus 11, 28 e 29, Jesus faz um convite para trocar o fardo com ele. Ele faz um convite para trocar o fardo que é pesado e viver um fardo leve e vir e aprender com ele. É sempre esse o convite de Jesus. Jesus estava falando para Marta: Marta, troca esse fardo aí que você está carregando e venha aprender comigo. Venha sentar aos meus pés e aprender comigo. Era isso que ele estava fazendo com Marta. E é esse o convite que Jesus sempre faz com a gente. Está cansado? Está sobrecarregado? Ok, venha aprender comigo. Venha aprender comigo. Jesus não está falando assim: mas você não aprende? É nossos pais que fizeram isso com nós, né? Não é Jesus. Ele não fala: você não aprende? Mas quantas vezes que eu tenho que te ensinar, Marta? Não, Jesus está falando: Marta, pelo amor de Deus, venha, menina, venha. Ele está falando: venha sentar comigo, venha aprender comigo. Ele convida Maria, Marta, Lázaro para aprender. Ele convida eu e você para fazer o mesmo, para quebrar esse acordo com esses papéis que você criou, com uma performance. Ele te convida para ser vulnerável, para ser você mesmo, para ser quem ele criou você para ser. Não para quem a religiosidade colocou você. Não para quem você construiu ao longo dos anos, mas para quem ele criou você para ser. Eu acho que para mim, estar na Bethel esse ano foi uma das coisas mais libertadoras para mim, foi isso, assim. Eu acho que eu fui permitindo que esse espírito religioso me colocasse em uma caixa. Eu não estou dizendo que líderes fizeram isso comigo, eu quero honrar a vida dos meus líderes, mas eu permiti que o espírito religioso fosse me colocando em caixas, dizendo: você tem que ser uma boa menina, você não pode ser tão louca, você não pode ser muito profética. Não, você tem que ter certeza daquilo que Deus está falando com você. Acho que não é bem assim. Eu fui deixando as pessoas colocarem eu em caixas e me tirando daquilo que Deus criou para ser. E foi tão bom porque esse ano foi um ano de liberdade para mim, de poder aprender que eu sou meio doida às vezes. Você vai ver. Se você não estava aqui ontem, você vai ver hoje que eu sou meio doida e tá tudo bem, que Jesus me ama meio doidinha mesmo, né? A Carol falou assim que eu sou selvagem e é isso mesmo. Ninguém diz que eu sou assim. As pessoas olham para mim e falam assim: que bonitinha, né? Mas tem um leão aqui dentro de mim, você vai ver. Porque Jesus me fez desse jeito e eu não deixava eu ser desse jeito, porque eu tinha que ser a boazinha, queridinha, amadinha, a doce de pessoa. Tanto é que as pessoas falam assim: você é tão doce, eu tenho vontade de matar quem fala isso pra mim. Porque às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim: se você é tão doce, fica aí, entendeu? Não deixam Deus mostrar quem eu sou de verdade. Então, eu sou sim doce, eu amo ser doce, e é um fruto do Espírito, é a mansidão do Espírito no meu coração. Mas Deus tem algo mais no meu coração, assim como tem para você. Às vezes você cresceu numa caixa, achando que você tinha que ser de um jeito, mas eu quero liberar você para ser quem Ele criou você para ser, quem Deus criou você para ser. E eu quero te dizer que Maria nos ensina sobre isso. Como que Maria reagiu a tudo isso? Eu acredito que, na verdade, bem na verdade, Maria foi assim, aquela irmã mais nova, né? Que irmão mais novo, né? Tipo, tem uma regalia, né? Não é tão preso. Tô brincando, né, gente? Alguém disse a verdade. Mas é isso aí. Ela entendeu o convite de Jesus. Maria falou assim: ele está me chamando para aprender com ele. Ele está dizendo para mim que tem espaço para mim no reino. Ele está dizendo para mim que tem lugar
lugar para mim perto de Jesus, perto do Rei dos Reis. Ele está dizendo que Ele me criou com um propósito, que não é ficar escondida, que é para estar perto dEle. E o coração de Maria, ele estava totalmente aberto para aquilo que Jesus estava fazendo. E ela aceitou esse convite para quebrar os grilhões que ela tinha sido aprisionada, quebrar os limites que a religião tinha imposto para ela, que o judaísmo tinha imposto para ela, simplesmente para ter um relacionamento com Jesus. É isso que ela fez, né? Ela teve um coração ensinável e ela decidiu ser ela mesma. Ela não estava nem aí para os outros, não estava nem aí para os outros. Ela decidiu conhecer Jesus e estar sensível à sua voz. Eu fiquei lembrando que Jesus fala que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Nós precisamos ser... Maria foi alguém que ouviu a voz do pastor. Nós precisamos ser ovelhas que ouvem a voz do pastor. Mas não é porque ela ouviu o Senhor, ela decidiu ter um relacionamento com o Senhor, que ela falou assim, então eu vou ficar aqui, sem fazer nada. Não, Maria foi uma mulher que fez além. A gente ouviu, eu acabei de ler os 2 textos, né? Ela foi lá... No primeiro texto, em Lucas, fala que ela ficava aos pés de Jesus ouvindo, enquanto ela deveria estar fazendo outra coisa. No texto de João que a gente leu, ela estava lá, chorando a morte do irmão. Quando Jesus chama ela sai correndo e ela se joga aos pés de Jesus. Isso comove tanto Jesus que ele chora. E tem mais um texto que eu quero ler para vocês, que fala sobre como Maria decidiu fazer algo ao Senhor, para demonstrar o amor dele, mas porque ela tinha um relacionamento, não porque ela tinha que fazer, porque ela tinha que fazer. E está lá em João 12. Então, João 12, do 1 ao 7, vai contar um pouquinho de outra passagem de Maria. Só um pouquinho. Então, João 12, do 1 ao 7, fala assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade ele era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-me em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. É interessante que eu perceba assim, que nesses 3 textos que falam sobre Maria na Bíblia, os 3 textos ela estava onde? Estava sentada aos pés de Jesus. Maria, ela decidiu que a ação dela, que a maneira que ela ia demonstrar o amor dela, era estar aos pés de Jesus. E isso, para mim, representa a rendição do coração. Ela reconhecia quem Jesus é. Talvez você, como eu, precisou quebrar essa marca que existe dentro de você. Talvez o primeiro passo seja você lembrar que existe um lugar de rendição no reino para você. Que existe um lugar de se render aos pés do Senhor. E eu quero te perguntar, como que está o teu coração em relação a Jesus? Seu coração, ele tem se encontrado um coração prostrado, rendido? Você está perto para ouvir? Ou você está lá nas fazeção, né? Está lá fazendo, não é porque eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer uma devocional, eu tenho que... Às vezes são coisas boas, entende? São coisas legítimas, mas que muitas vezes a gente entra na performance. Muitas vezes a gente entra no fazer por fazer. Mas Maria, ela aprendeu que existia um lugar aos pés do Senhor, que existia um lugar onde ela podia se render ao Senhor, que ela podia render o seu coração com ela. A segunda coisa que eu percebo é que Maria, ela sabia quem ela era e que ela podia ser quem ela era com Jesus. Ela não se importava com as pessoas. Eu entendo que Marta não foi só a única, provavelmente não era a única que deu o bafafá lá na casa, entendeu? Provavelmente existiam outras pessoas que estavam falando: o que essa mulher está fazendo aqui? Essa mulher aqui não devia estar aqui. Possivelmente pode ter acontecido isso. Ela não
se importou de sentar nos pés de Jesus quando ela não podia. Ela não se importou para chorar com seus mestres. Se você continuasse lendo ali João, falava que os judeus falavam assim, mas quem que é? Esse aí é Jesus? Ele podia ter impedido que isso acontecesse? Ela não se importava com o que as pessoas estavam falando. Ela não se importou com Judas falando, ai, que desperdício. Ela podia ter vendido isso, né? Sempre vai ter alguém com espírito religioso tentando colocar você nos padrões, ou tentando parecer mais santo que você, tentando dizer assim, ai, mas você tá aqui só faz 2 meses, eu tô aqui há 10 anos. Sei lá, existe isso, gente. Sempre tem alguém que vai falar assim, ai, mas você não leu a Bíblia toda já 2 vezes. Eu já li 2 vezes a Bíblia esse ano. Alguém que vai tentar colocar os padrões dele para você. Sempre vai existir alguém assim. Sempre vai existir alguém que vai querer se comparar e vai querer diminuir aquilo que você tem com Jesus. Mas Maria não estava nem aí. Ela estava assim, tão apaixonada por Jesus que a pessoa falava, ela estava aqui, ok, beleza. Né? Antigamente ia ser, fala com a minha mão, mas isso é bem antigo, né, gente? Então ela não deu nem ouvidos. E Maria, ela conhecia Jesus. Ela sabia que algo precisava ser feito antes da Páscoa. Ela sabia que algo precisava, o amor dela precisava ser externado de alguma maneira. Talvez ela não sabia que Jesus ia morrer. Ou talvez ela percebeu que Jesus estava falando sobre isso, mas ela conhecia o amigo dela. Ela conhecia o relacionamento dela. E a atitude dela foi entregar o que ela tinha de mais precioso para Jesus. Ela tinha um perfume que valia 300 denários. 300 denários era mais ou menos na cotação de hoje, 16 mil reais. Imagina o que era, gente. Hoje para nós o que é 16 mil reais? Talvez fosse até um pouco mais. Né? Mas na época ela não se importou. Era bastante, valia muito. Mas ela decidiu entregar para Jesus. Ela simplesmente decidiu derramar o que ela tinha de mais valor. E eu queria perguntar se o teu coração ele está sendo um coração que tem percebido Jesus, que tem derramado aquilo que é mais valioso, ou será que você talvez o que é mais valioso para você seja o seu tempo, e talvez você pense assim, eu não vou levantar mais cedo para conversar com Deus, eu não vou no culto todo domingo, tá frio, né? A gente vai colocando algumas desculpas e a gente vai esquecendo que uma vida de devoção, uma vida de entregar tudo que a gente tem de mais valor, tudo que nos custa, né? Eu não acredito que o mundo é dividido entre Maria e Marta. Eu acho que todos nós temos Maria e Marta dentro de nós. Todos nós temos essa guerra dentro de nós. E que a gente precisa aprender a crescer em intimidade. Foi muito engraçado, porque eu falei pra você que eu sempre achei que eu fosse Marta, né? Sempre, toda a vida. Eu tava fazendo uma disciplina lá na escola com o Richard Gordon, que é um dos pastores da igreja. Ele vai estar aqui no Brasil agora em julho. E chamava Sua Glória, Sua Presença. Então, assim, era só a presença de Jesus, assim. E eu estava num canto da sala, assim, orando. Eu vou chorar. E eu senti o Senhor vindo. E eu estava ajoelhada. E eu senti o Senhor vindo. E a hora que eu senti que o Senhor... a impressão que eu tinha que Jesus estava na minha frente, assim. Eu comecei a chorar desesperada, eu não sabia o que fazer. Eu só chorava. E eu queria ficar ali, eu queria dizer para ele o quanto eu amava ele, o quanto era importante, o quanto tudo que eu estava passando fazia valer a pena. Porque a escola não foi muito fácil para mim, né? Você mudar para um outro país. Eu sou concursada pública, eu estou numa licença no meu concurso, o que significa que eu não recebo mais o valor do concurso. Os meus pacientes simplesmente desapareceram, eu simplesmente tinha o número de pacientes ok para me manter. Em 2 meses eu já não tinha nem para pagar meu aluguel. Era muito difícil a cultura, eu não tinha amigos. E quando Jesus veio aquele dia naquela aula, eu só lembrava de dizer que tudo valia a pena por Ele. Que
tudo valia a pena por Ele, que tudo valia a pena por Ele, que tudo valia a pena por Ele. E na outra semana a gente teve bastante cantores que foram lá dar palavras proféticas para nós. E uma mulher me catou assim uma hora e falou assim: eu vejo que você é Maria. E a hora que ela falou assim, você é Maria, eu falei, será que é porque eu fiz aquilo que eu chorava aos pés de Jesus, né? Porque se fosse por eu ter feito aquilo, ia ser performance, eu estava fazendo algo. E aí Jesus começou a me lembrar quantas vezes existiram momentos na minha vida que eu estava tudo ok em entregar tudo para Ele. Eu quero te dizer que existiram momentos na tua vida que foi tudo ok entregar tudo para Ele. Mas que talvez por conta de tudo que você passou, talvez pela religião, talvez por pessoas, você acabou colocando aquilo que você tinha, todo esse amor que você tinha, dentro de uma caixa. E aí o seu relacionamento com Jesus começou a ser como Marta. Deixa eu fazer aqui, Jesus. O Senhor está me chamando para perto? Nossa, isso é muito legal, mas acho que eu não posso fazer isso. Eu acho que é muito confortável onde eu estou. Se eu for lá, eu vou me expor. Se eu for lá, eu preciso quebrar padrões. Eu preciso romper com coisas. Mas eu quero lembrar você hoje que Ele é digno disso. Que Ele é digno de tudo. Que Ele é digno de tudo aquilo que você tem. De tudo aquilo que você carrega. Porque Ele criou você para a glória dEle. Ele criou você para esse relacionamento com Ele. Ele criou você para caminhar com Ele e caminhar com Ele em intimidade de verdade. Então eu queria que você fechasse os teus olhos. Nossa,